Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Começando aqui mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Para quem tá chegando agora, dica, já coloca em 1.5, tá bom? Pausa, vai lá na configuração, velocidade de reprodução 1.5. E aí já deixa padrão para todos os podcasts, você vai economizar aí 50% da sua vida, tá bom? Com essa simples ação, e aí eu pareço muito mais inteligente quando você tá me vendo acelerado, tá bom? Porque aqui é tudo... Vou dar mais uma introdução aqui para quem tá chegando. Isso aqui é um podcast que eu falo aí do meu dia a dia de comediante stand-up no começo da carreira, por isso que chama Open Mic, né? E outros devaneios. Então cada episódio é sobre um show e aí sempre tem alguma outras coisas que eu vou falando aí, porque eu tenho a necessidade patológica de atenção. Então eu tô dirigindo, tô indo trabalhar dirigindo sozinho e eu não posso ficar sozinho. E um detalhe importante, eu só falo quando eu tô sozinho, entendeu? Se eu tivesse alguém do meu lado, provavelmente ia estar ouvindo música, sabe? Porque eu não sei conversar com os outros. Eu só sei conversar sozinho, que na verdade não é nem conversa que chama isso, é só esquizofrenia, na verdade, né? Mas enfim, seja bem-vindo. Hoje é um episódio pré-show, quer dizer, hoje não, é esse trecho. Você vê que talvez tenha até duas introduções, porque eu não sei se o outro... Não, eu vou colocar esse primeiro e depois do show eu vou voltar. Então aqui é antes do show. Eu tenho... Meu próximo show provavelmente é amanhã. Talvez tenha um hoje, mas não é certeza. O de amanhã é mais garantido. Então eu tô gravando isso aqui para colocar antes de algum show que vai acontecer. Então hoje tem a possibilidade de eu fazer a abertura do Fábio Rabin em Campinas, mas não é certo. E se não rolar, amanhã tem a possibilidade da gente fazer 2 sessões num teatro de 500 lugares em Caieiras, que também é possibilidade, porque vou te falar um bagulho, não sei se eu sou muito pessimista ou se eu sou só realista, mas parece muito que vai dar errado esse negócio aí, viu? 1.100 pessoas numa sexta-feira em Caieiras. Eu não sei, viu? Eu tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer. Mas enfim, por enquanto não cancelaram, né? Então até amanhã eu acho que não vão cancelar. Eu acho que devem ter conseguido algum... Sei lá, eu não vou nem entrar no assunto. Mas é isso. Então eu já queria começar aqui, ó. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sou um observador de tucanos. Então eu vejo tucano muito mais do que a média nacional de pessoas, principalmente de pessoas que moram na região metropolitana de São Paulo. Então você que está me ouvindo aí, que mora na grande São Paulo, até Jundiaí, vou até incluir Jundiaí nessa. Quantos tucanos você viu esse ano? Livre na natureza, não em cativeiro e não em foto. Tô falando tucano de verdade, na natureza, solto. Aí, eu aposto que a maioria respondeu 0. Pois é, e eu vi semana passada um na minha janela, assim, eu tava trabalhando, olhei pra fora e um tucano passou. E não é que eu sou esquizofrênico e vejo tucano onde ele não tem, ele tá lá, as pessoas só não enxergam, entendeu? Você tá tão acostumado a ver pomba que às vezes é um tucano que tá passando, mas você não dá a devida atenção e aí acaba não vendo. Então eu conheço o barulho do tucano, eu sei como o tucano voa. Você sabe como o tucano voa? Ele não voa igual o pomba, ele voa mais inteligente. Também não é tão inteligente quanto o urubu, que é o animal que eu queria ser. O urubu, ele nem bate asa. O urubu é bicho preguiçoso, rapaz. Por isso que eu queria ser o urubu. O urubu é o melhor bicho que tem, mano. O bicho preguiçoso. Ele voa sem bater asa. Ele come carne sem caçar. Ele é perfeito, mano. Não sei por que as pessoas não dão essa resposta. É muito inteligente você querer ser o urubu. Enfim, mas voltando ao tucano, né? Eu sei como ele voa. Ele dá 3 batidas de asa e plana. 3 batidas de asa e plana. Entendeu? Ele não fica desesperado batendo umas par de asa. Ele faz assim, ó. Entendeu? Então quando você vê um passarinho voando assim, dá uma olhada. Entendeu? O que me admira no tucano também é que ele é um bicho que a natureza errou, mas errou tão bem errado
que ele ficou bonito, entendeu? Porque se você fosse desenhar, não existisse tucano, uma criança vai desenhar um pássaro e aí ela coloca um bico de um, sei lá, um pelicano, um bico de um bicho gigante num passarinho do tamanho de uma pomba, você ia falar, mano, essa criança é Picasso? É cubismo que essa criança tá fazendo? Parece que o tucano, ele é um cubismo que Deus fez, ou a natureza fez. Entendeu? Porque não faz sentido. Você vê o tucano, ele tem um corpo de pomba e um bico de pterodáctilo. É muito grande aquele bico. E acabou ficando bonito, é um bico amarelo e tal. Então tem essa dualidade aí no tucano, que eu acho da hora. E eu gosto de ver tucano, né? Eu vejo muito tucano. E aí, hoje eu percebi que eu sonhei com tucano mais de uma vez. E espécies diferentes. Porque uma vez eu fui em Mariporã e tinha um bicho lá que parecia o tucano. E no fim das contas era um tucano. Aí depois eu fui ver no Google e era outro tipo de tucano. Esse que a gente está acostumado do bicão amarelo é o tucano toco. E esse que eu tava vendo é o tucano do bico amarelo, eu acho. O tucano do peito amarelo, não sei, é alguma coisa assim. Não vou lembrar mais. Mas enfim, eu sonhei com tipos de tucano diferentes. E no meu sonho o tucano ia na minha mão assim. O tucano vinha e meio que conversava comigo sem falar. Eu acho que talvez seja até um rebote do cogumelo que eu comi há 6 meses atrás. Mas o tucano vinha, pousava no meu dedo assim, ó. E ele não falava nada, mas eu entendia tudo que ele queria dizer. Que viagem, né? E aí eu percebi que eu ia esquecer desse sonho se eu não lembrasse. Eu tava indo pra academia, e aí eu tava só indo pra academia, assim, ó. Na rua, vou a pé, né? Não faz sentido eu ir de carro e chegar lá fazer esteira. Então eu tô indo a pé pra academia, aí eu tava indo assim, aí do nada eu lembrei, porque na minha cabeça isso ia ficar guardado como uma realidade. Um dia que eu tava na casa do meu tio ainda, com a minha mina, e aí um tucano, e eu comecei a chamar ela pra ela ver o tucano, e ela não veio, eu fiquei sozinho, e aí o tucano chegou bem pertinho, aí eu fiz assim com a mão, ele subiu na minha mão, e aí isso ia ficar registrado na minha memória, no meu cérebro, como uma memória real. E aí quando eu ficasse velho, eu provavelmente ia contar isso pra alguém, como se fosse verdade. Mas no sonho não aconteceu. Minha mina não, quer dizer, na realidade não aconteceu, porque eu tava indo pra academia e eu lembrei e eu falei, caralho, que doido isso. E aí eu, tipo, sabe quando já aconteceu isso com você? Você sonhar e aí meio que você esquece e aí você lembra, só que você lembra como uma lembrança mesmo, e aí você percebe que era um sonho. Então foi isso que aconteceu. Aí eu peguei e tipo, falei, caralho, eu sonhei com isso, eu nem ia lembrar que era um sonho. Talvez eu nem ia lembrar de tudo, né? Mas aí eu lembrei certinho do sonho. Mas eu teria esquecido se eu não tivesse lembrado. Porque na verdade, é isso que é esquecer, né? Eu teria esquecido se eu não tivesse lembrado. Isso é a premissa básica do esquecimento. Se você não lembrou, se você não lembrar, você esquece. Mas enfim, não era nem sobre isso que eu queria falar. Já tô há 8 minutos aqui elucubrando sobre nada. Mas o que eu queria falar? Não sei, por que eu entrei no assunto do tucano, hein? Não sei, mas vamos mudar de assunto. Eu tava pensando esses dias, tem um texto que eu quero fazer, mas que eu acho que eu ainda não tenho maturidade suficiente pra falar sobre isso. Porque é aquela velha história, né? Tem gente que fala inteligente de um jeito burro, e aí parece burro. E tem gente que fala burro de um jeito inteligente e parece inteligente. Então eu tenho uma premissa que eu quero desenvolver um dia, que é sobre uma fala do Cortella, que é um cara que mesmo quando ele fala burro, parece inteligente. E na real não é que ele falou burro, é que pegaram um corte e aí tem uma determinada fala dele que eu não concordo. Que é quando ele fala assim, diz a frase, ficou uma frase muito famosa, que fala a ocasião faz o ladrão. Eu não concordo com isso, eu acho que a ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Ele fala isso, mas aquele sotaque, meu amigo, é sotaque de inteligente. Ele faz sotaque de inteligente, já viu? E não é que é sotaque sulista parece inteligente, não, é o do Cortella. Porque tem gente que fala sulista e não parece inteligente. E tem um cara, ó, por exemplo, o Ariano Suassuna, ele é nordestino. E aí ele tem um sotaque nordestino, mas ele é inteligente. Então não tem nada a ver com a região. É mais... na verdade, eu acho que o cara é inteligente mesmo, né? E aí, mas voltando do Cortella, né? A premissa que eu quero um dia abordar.
Cortella fala assim, a ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Basicamente ele está querendo dizer o seguinte, na favela você realmente tem possibilidades de virar bandido, mas só quem não tem caráter vira bandido, porque na mesma favela tem gente que não é bandido. E isso até é verdade, mas também tem vocação dentro da favela para médico, e nenhum virou médico. Você entendeu o que eu quero dizer? E tipo assim, o cara que tem vocação para ser bandido, ele não tem caráter. É basicamente isso. E na verdade, é até verdade, né? Mas se você tá por exemplo, se esse mesmo cara que ele não tem, na verdade nem não tem caráter, mas que tipo assim, ele não liga pras regras sociais e ele, mano, faz o que for preciso pra conseguir o que ele quer. Esse cara, se ele não tá na favela e ele não tem a possibilidade de virar traficante ou bandido, sei lá o quê, e esse maluco mora na Alphaville, esse mesmo cara vai ser um diretor foda na empresa, entendeu? Porque ele vai fazer o que for preciso pra... Entendeu? E aí, no fim das contas, ele vira bandido também, porque aí, em determinado momento, ele vai corromper um político para conseguir uma obra, e é o que acontece. Você entendeu? Ele vai, em algum momento, fazer uma manobra específica, fiscal, para deixar de pagar imposto. E aí ele vira bandido do mesmo jeito, só que esses bandidos ninguém liga. Porque até a classe de bandido que é permitida a nós que... Eu não vim da favela, sou de Morato, de um bairro que teve... Quer dizer, depois dos meus 12 anos tinha asfalto. Mas até os 12 não tinha asfalto, não tinha esgoto, era fossa. Mas não era favela, minha casa não era de madeira. Era de bloco, de tijolo sem reboco, e quando eu mudei era de terra, chão batido. Minha mãe tinha que jogar água, né, e pra varrer, porque senão subia a poeira. E meu pai era cobrador e tinha 3 filhos, então não era rico, tá ligado? Não, longe disso. Mas também não é, não é favelado. Não era mesmo, nunca foi favela. Também isso aí é outra coisa. Favela, o que é favela? Entendeu? Pra mim, não era favela. Mas talvez quem morou a vida inteira num barraco de pau também fala que não era favela, entendeu? Era outra, pra ele, tipo assim, favela é aquilo do Rio. Eu morava aqui na zona sul de São Paulo, como que fala? Cortiço, mas não era favelado, entendeu? É tudo percepção, não existe uma definição específica, né? É o que? É casa de madeira? Bom, se for casa de madeira, realmente eu não morava, mas era um lugar, né? E aí o que eu quero dizer, até isso, até pra ser bandido, não permitem a gente ser o bandido. A gente pode ser bandido de um certo nicho, entendeu? A gente não pode ser um bandido que só nega imposto. Isso aí é o bandido que nasceu numa favela. Então onde eu quero chegar? Primeiro, eu não sei, porque aqui é sempre assim, eu começo a falar, mas por que eu voltei nesse assunto? Porque eu vi um cara que é eu não sei nem o que ele faz, mano, mas é um achismos. O Maurício Meirelles levou um cara lá, e aí meio que o cara fala assim, mano, eles ficam... O poder, né? O poder, a narrativa, enfim, tudo isso, ele pertence a um grupo de pessoas que até hoje são herdeiros do engenho ainda. Tá ligado? Aí o cara cita o Bruno de Luca, que o Bruno de Luca fala assim, meu pai é vendedor de peixe. Mano, não é um vendedor de peixe na feira, o maluco é tipo dono. Mano, o maluco é muito poderoso há muito tempo. A família dele, aí o cara falou, mano, a família dele, não sei o que, nananã. Então esse cara, porque se você for para pensar, o Bruno de Luca não é ator, não é apresentador, ele só é famoso. Por quê? E por quê? Porque ele tá no meio da galera que tem o poder e tal, lá. E aí ontem eu tava, por que eu entrei nisso? Eu não lembro. Do nada, apareceu um Reels pra mim, falando da Fernão Dias, falando da rodovia Fernão Dias. Aí o nome, né, Fernão Dias, é homenagem a um cara que era um senhor de escravos e
caçador de esmeralda e assassino de índio. E aí a gente homenageia esses caras, né? O Anhanguera também era assim. Todos esses caras, a gente fala, nossa, os bandeirantes, desbravadores. Sim, eles realmente. Mas o que significa desbravar o Brasil em 1500? Significa ir entrando para dentro do interior do Brasil, sair do litoral e indo para dentro e matando, escravizando tudo e todos que você encontra. Então esses caras estuprou gente, índio, matou índio pra cacete, escravizou índio, sabe? A Anhanguera eu acho que é o nome de um índio que virou a casaca e virou capitão do mato, sabe? Que tipo assim, também não dá pra julgar, né? Tá chegando os caras, vão matar todo mundo. Você quer morrer ou você quer virar meu amigo e meu escravo e ajudar a capturar outras pessoas que você não conhece? Entendeu? É foda também isso aí, né? Mas enfim, eu voltando ao assunto, cerne dessa conversa. Pera aí que eu vou passar aqui no... Tem que abrir o porta-mala aqui pro cara ver que não tem ninguém dentro do meu carro. Pera aí. Aí, voltei. Então, tem isso, né? Aí eu não era nem isso que eu ia falar. Aí eu tava lá vendo, né? Um reel sobre a história, né, da Fernão Dias. O cara fala, tem esse nome pelo Bandeirantes, que é o nome que deram pra esses caras que assassinou, escravizou e estuprou índio e fez estrada. Na verdade, nem fez estrada, né? Ele só... Porque a Fernão Dias não foi ele que fez, né? Mas ele entrou pro mato, foi fazendo trilha ali, andando pra dentro e pegando pedras que eles julgavam preciosas, que pros índios não era bosta nenhuma. Era só pedir, posso pegar essa pedra aqui? O índio fala, mano, pode, tem mais um monte ali, ó. Nós não usa pra nada essa merda. Se você quiser levar, pode levar. Era só pedir, mas não. Eles não queriam só pegar as pedras, ele queria o território. E aí ele foi entrando ali, e isso tudo leigo, tá? Isso eu tô falando como leigo, então me desculpa aí se você discorda, mas o podcast é meu também, né? Não sei porque eu pedi desculpa pela minha opinião. Aí, beleza. Aí, onde eu quero chegar? O nome do Fernão Dias é Fernão Dias Paes Leme. E aí eu fui pesquisar pra ver se a Fernanda Paes Leme era descendente desse cara. E é. Então você vê que, tipo assim, não tô falando mal da Fernanda Paes Leme. Ela não tem culpa de ter nascido. Eu nem sei se ela nasceu rica. Mas você entendeu que a Fernanda Silva, que era do grupo de teatro lá de Morato, ela pode ser boa o que for, bonita que for, se esforçar o que for, a ocasião boa nesse caso, ela não vai chegar. Aí você vai, não, mas é só trabalhar. Mano, tem uma galera em outros lugares que trabalha pra um caralho com o que você imaginar. Tem gente que tá, mano, há 30 anos fazendo teatro bem pra caralho e nunca vai ter. E tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei o que eu quero dizer. Na verdade, a premissa inteira é porque eu quero, de alguma forma, levar isso pro palco pra fazer piada. E aí eu não tenho nenhuma piada sobre isso. Na verdade, tem uma piadoca, não é nem uma piada, mas uma história que eu queria contar, que é... eu fui numa escola de boy uma vez fazer show. E eu fiquei impressionado, porque, mano, o bagulho era gigante, lá em Cotia. Eu fui fazer show no teatro da escola particular. E aí eu dei um rolê na escola porque eu fui no banheiro, assim, mano, e o bagulho era totalmente diferente do ambiente que eu vi lá em Morato, tá ligado? Que, mano, a escola tinha corpo, tá ligado? No laboratório tinha um corpo lá, pras crianças saber o que é anatomia. Não era criança, né? Adolescente e tal. Mano, você tem noção que em Morato tinha corpo, mas era do lado de fora na escola, caído. E não é piada isso. Uma vez, essa história que eu queria contar. Uma vez, o meu amigo Queca, eu estudava tarde, beleza, estudava tarde. O meu amigo Queca, ele estudava de manhã. Um dia, eu cheguei na escola ali por volta de meio-dia ali, né, que eu entrava 1h, meio de meio por aí, e o Queca tava branco. Mano, eu já vi que tinha alguma coisa estranha, porque tava muito cheia a escola. A galera que estudava de manhã não tinha ido embora, tava aquela muvuca. E o Queca branco e aquela muvuca, um monte de gente assim.
E aí eu fui lá falar com o Queca, falei, mano, o que tá acontecendo? E o Queca, mano, em estado de choque ainda. E aí ele me contou, ele falou, mano, eu tava aqui, né, não tive a última aula, 11 da manhã isso, não foi de madrugada, 11 da manhã. Eu tava aqui, não tive a última aula, e aí tava aqui e tal, conversando, tinha dessa, a gente tinha aula vaga, em vez de ir embora pra casa, a gente ficava em frente à escola esperando os outros amigos chegar pra ir embora junto com todo mundo, né? Aí ficava ali só vagabundando. Aí ele falou que tava lá em frente à escola com mais um grupo de amigos, e aí passou um cara de moto e 2 caras atrás. Um cara numa Falcon e 2 caras atrás, da frente, no ACG, e 2 caras atrás com a Falcon. E um perseguindo o outro no pau. E aí ele falou, mano, a gente ouviu o barulho dos tiros e da moto caindo e a gente correu. E aí chegou lá, o cara tava respirando ainda. E aí eu falei pra ele, mano, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você ouviu o tiro e correu pro lado dos tiros? Que tipo de idiota faz? Eu achei que ele tinha corrido pro outro lado, você entendeu? Mas não, ele correu e foi... Ouviu o tiro, ele correu pra ver. E aí chegou lá, os caras já tinham ido embora, deixou a moto e tudo, porque não era assalto. O cara que morreu era envolvido, não conhecia ele. E aí ele chegou lá e o cara tava ainda com o olho aberto. Ele chegou antes de qualquer pessoa. Ele foi o primeiro a chegar, o maluco tava respirando ainda, cheio de tiro, com o olho aberto. Isso na porta da escola, 11 horas da manhã. Agora eu te digo, a ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Mas, mano, precisava ter uma máquina de revelação dessa? Entendeu o que eu quero dizer? Que nessa escola nunca saiu um médico, nenhum. Não é que, meus amigos eram preguiçosos. Era preguiçoso. Mas não é possível que em 20 anos de história que eu conheço da escola, porque eu já falei com o diretor lá sobre isso, e aí ele falou que não conhece nenhum. Mano, em 20 anos de escola não teve um que não foi preguiçoso? É só preguiça mesmo? Sério? Você entendeu o que eu quero dizer? E aí eu queria falar sobre isso no show, mas eu não tenho piada ainda sobre isso. É só uma revolta, que eu acho que em algum momento eu vou conseguir fazer piada sobre essa história do Queca. Eu já até contei no palco uma vez, mas não foi bom porque não tinha piada, né? Foi, inclusive, depois que eu ter ido nessa escola aí, eu contei isso daí. Mas eu preciso botar piada mesmo e contar isso no palco. Quer dizer, eu não preciso, eu só quero, né? Mas é isso, cheguei aqui no meu trampo, já continua aí com o resultado do show, né? Não sei se vai ser o de hoje ou de amanhã, mas em algum momento vai ter algum show e eu vou falar dele depois dessa leve interrupção e essa musiquinha que vai subir o volume e depois voltar, tá bom? Valeu, é nóis, tchau, tchau. E só para complementar um negócio que eu esqueci de falar, que a geografia, ela é a matéria mais ignorada da escola, entendeu? A gente ia para a escola geografia para ficar desenhando o mapa no papel manteiga. Mas na humanidade, na sociedade, a geografia manda em tudo. Entendeu? Não a geografia, a matéria, mas o fator geográfico. Você que tá me ouvindo aí, se é cristão, você só é cristão porque você nasceu aqui. Se você tivesse nascido na Síria, essa mesma convicção que você tem aí, ó, que você jura e você acredita de verdade, não é que tipo assim, fizeram você acreditar. Você mano, no seu mais profundo interior, você acredita que Jesus era filho desse Deus que você tem na sua cabeça. E tudo isso, essa confiança enorme que você tem, só aconteceu porque você nasceu aqui no Brasil. Você nunca vai admitir isso. Ou talvez admita, mas a maioria das pessoas não admite. E fala que não. Eu já tive essa conversa com um amigo meu que era crente, o Poça, e aí eu ficava... A gente era moleque, né? Trabalhava junto e tinha muito tempo livre, porque a gente trabalhava na metalúrgica, a gente enrolava demais. Botava as máquinas lá pra trabalhar e ficava enrolando, né? E aí eu falei isso pra ele, eu falei, mano, você só é crente? Ele tentava me converter, e eu falava, mano, você só é crente porque você nasceu aqui. Se você tivesse nascido lá no Oriente Médio, você era muçulmano, e aí essa mesma convicção que você tem, você teria de Alá. E ele, não, que isso, só se eu não tivesse conhecido a verdade.
Falei, mas você não conheceria a sua verdade. Você conheceria a outra verdade e essa mesma convicção que você tem na sua verdade, você teria lá. Isso serve para religião, mas serve para todo o resto. Então, se você... tem uma fala naquela série do Jack Ryan, que ele é da CIA, e aí ele tá lá no Oriente Médio, lá pra desmantelar uma célula terrorista e não sei o quê. E aí ele tá com um cara que facilita lá o transporte dele e tal, mas o cara também vende os bagulho pros terroristas. E aí meio que ele dá uma lição de moral no cara, assim. E o cara pega e fala assim, mano, é tudo geografia. Você só tá me dando essa lição de moral porque você nasceu na Califórnia e eu nasci aqui. Se você tivesse nascido aqui, você estaria fazendo o que eu faço. E se eu tivesse nascido lá, eu estaria fazendo o que você faz. E Califórnia e Oriente Médio são os extremos, mas também serve para Francisco Morato e Alphaville. Entendeu? A gente só faz... É lógico, né? A gente tenta furar essa imposição do jeito que dá. Mas é muito difícil, entendeu? Eu quero dizer... Então, Cortella, a ocasião, eu até concordo com você. Tem um monte de cara que cresceu comigo que não virou bandido. O Queca mesmo que viu o cara morrendo lá não virou bandido, virou empresário. Mas ainda assim é um empresário local. Não. Se ele tivesse a mesma paixão que ele tem pelo que ele faz, o mesmo esforço que ele tem e tivesse nascido em outro lugar, ele seria dono, talvez, de uma franquia fodida, tá ligado? Então, não é bem assim, entendeu? Até é verdade, a ocasião até faz o ladrão. Mas, não precisa ter, não deveria ter tanta ocasião ruim. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque só tem ocasião ruim. Ah, não, mas quem quer é só se esforçar. Eu vi uma menina do interior do Ceará que foi para Harvard. Essa mina vira notícia justamente porque ela é uma só. Se fosse 10, se tiver 10 meninas ao mesmo tempo no Brasil que foi para Harvard, as 10 vão ser notícia, porque 10 ainda é muito pouco. Mas se tiver 100, não seria notícia. Não, peraí, o que eu tô querendo dizer com isso? Não, é o contrário. Na verdade, se fosse 100 ainda teria, mas só tem uma mesmo, entendeu? Todas que vai, vira notícia. Essa mina é um gênio. E ainda assim... Digo mais, ainda assim, essa mina, que é um gênio, mesmo assim tem gênio que é tão gênio quanto ela, se esforça tanto quanto ela, e ainda assim não consegue por alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, essa mina é um gênio, mas ela conseguiu estudar até os 18 anos, sem ter que trabalhar para cuidar dos filhos. Tem mina que é gênia tanto quanto, e aí com 15 anos precisou trampar porque o pai morreu, o pai, sei lá... O pai batia na mãe, aí separou, e aí a mãe pra ajudar a pagar aluguel. Mano, entendeu? E essa ocasião que faz o ladrão só acontece pra nós só. Entendeu? Então, até concordo com você. Mas a ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Mas a ocasião também não faz o médico, apenas o revela. Só que na quebrada não revelou nenhum. Então, alguma coisa aí não bate, entendeu? Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas! Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 29 de setembro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show 330 e pouco que acabou de acontecer aqui em Caieiras, no Teatro Municipal, o primeiro show do Nocorre num teatro. Olha que foda, primeira vez que o Nocorre faz show no teatro. Todos nós já fizemos show no teatro separado, né? Mas assim, o nosso show mesmo, geralmente abrindo pra alguém, né? Mas o nosso show mesmo foi a primeira vez e foi do caralho. Mano, quem me acompanha aqui sabe que eu tô postando vídeo desconfiando desse show há muito tempo. Sabe por quê? Porque nós é vira-lata, entendeu? Nós não se dá o valor que nós devia. E aí quando alguém dá o valor que nós devia,
vai ficar falando assim, acho que não vai dar certo, hein? Entendeu? Então, a primeira dica é essa. Não é nem pra sua carreira, é pra sua vida. Às vezes, as coisas boas também acontecem, entendeu? Às vezes, parece que as coisas boas é muito boa. Você fala, mano, tem alguma coisa errada aí. Mas, aí no final das contas, é só coisa boa, entendeu? Então hoje, ó, esse show, ele começou, né? Uma amiga minha me mandou mensagem e falou assim, um amigo meu aqui tá querendo fazer um show de stand-up, e aí eu indiquei você. Aí o cara me chamou, eu falei, mano, eu mandei pra ele, qual que é a ideia, né? Qual que é o projeto? Porque eu já tava pensando assim, o cara tem uma casa do norte, sabe? E quer fazer o show no meio do intervalo da banda de forró. Já pensei isso, né? Aí ele falou, não, eu tô com uma pauta no Teatro de Caieiras. Eu falei, meu amigo, eu não sei onde você me viu e tal, mas o Teatro de Caieiras cabem 500 pessoas. 500, não é 15, é 500. Então, assim, ainda falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente faz, em vez de eu te falar um valor fixo, a gente coloca um valor de ingresso lá e eu fico com um percentual, porque aí já meio que falando assim, ó, me contrata porque se você não ganhar dinheiro, eu também não ganho, não precisa me pagar à toa. Mais ou menos isso, sabe? Aí ele falou, não, eu queria um cachê fechado, tal. Aí eu falei, mano, pra nós é melhor. Aí, então beleza, fechou. Aí depois ele falou, 2 sessões. Pra nós, pra valer a pena, todo o trampo e tal, a gente tem que fazer 2 sessões. Eu falei, eu acho que não dá pra fazer uma, cara aí. Você vai fazer 2? Ele, não, pode... Eu falei, então tá bom. Aí fez, mano, 2 sessões muito fodas. As duas foi foda. Nossa senhora, que show, mano. A primeira foi melhor que a segunda de público, tava bem cheio. Todo mundo foi melhor, o show foi bem mais alto pra todo mundo, menos pra mim. Porque na primeira eu fiz com violão, estreiei o bumbo e aí me perdi todo. Mesmo com violão, eu uso a muleta pra me derrubar. Já falei isso, né? Então eu quando faço com violão eu acabo, pra mim, sendo pior do que quando eu faço sem. Aí eu já tinha feito na primeira, falei, mano, agora eu vou fazer sem. E aí a segunda, pra mim, foi bem melhor que a primeira. Olha que doideira. Pra todo mundo foi pior. Mas, não, acho que até pro Vini. O Vini foi muito bem na segunda, mas acho que ele foi melhor ainda na primeira. E aí pra mim foi melhor a segunda, olha que doideira. E aí, mano, eu tava feliz, hein, mano. Nossa senhora. Eu tava vindo pra cá, mesmo sabendo, tipo, mesmo antes de saber quantas pessoas tinha, eu já tava, como se diz? Qual é a palavra que eu quero falar, mano? Que é tipo quando você tá conformado. Já estava conformado que, mano, não ia dar certo. Já tava certo já que não ia dar certo. Aí eu falei, mano, essa porra, mesmo que não dê certo, é um show do nosso grupo no teatro, mano. Se tiver 10 pessoas lá, porra, é 10 pessoas que saiu pra ver nós, né? Não é que conhecia ninguém. Mano, é pra nós. Então, mano, se tiver 10 pessoas, vai ser foda. Entendeu? Se tiver 50 vai ser foda. Chegou lá, mano, tinha umas 400 na primeira e 250 na segunda, eu acho. Olha o tanto de gente, mano. Caralho, eu tava feliz demais. Eu entrei no palco pensando assim, mano, tomara que eu consiga transparecer pra essa plateia o quão feliz eu tô. Porque com certeza vai contagiar eles se eles perceberem o quanto eu tô feliz aqui. E aí na primeira... No MC eu acho que eu consegui mais isso. Aí quando eu voltei, acabei me enrolando lá, me perdi. Mas eu acho que ainda consegui transmitir um pouco. E na última também. Na última no MC não tava tão tranquilo. Mas depois que eu voltei pro texto, eu acho que eu consegui de novo. E aí tava de boa. Mano, que show gostoso de fazer. Caraca. Nossa, muito bom, mano. Muito bom. E no fim das contas deu tudo certo, hein? Você viu que eu gravei a primeira parte desse episódio? Descrente, você viu? Nossa senhora. E aí eles falaram, a própria galera falou assim, o produtor, né? Falou, mano, vocês precisam confiar mais em vocês. Vocês são bons, o show de vocês é bom, entendeu? Só precisa arrumar quem trampe pra conseguir fazer a galera aí ver, mas... E a gente tinha falado isso entre nós. Falou, mano, nosso show, ele é muito bom, ele tem um formato bom, tá ligado?
E só que não dá pra levar a gente, mas a gente se garante no show. E aí, mais uma vez, acho que cumprimos o papel. Inclusive, essa nova ordem, eu não sei se o Gilbert chega a ficar incomodado e não quer falar, mas eu achei que funcionou melhor, principalmente na primeira sessão, o Gilbert ser o primeiro, porque ele já levanta, na primeira já levanta lá em cima, e aí os demais segura, entendeu? Também é bom às vezes quando ele vai por último também, vai subindo e ele termina lá em cima, né? Então não sei, mas eu gostei dessa formação aí. E, mano, então é isso, né? Só agradecer aí a Deus, o universo, seja lá quem, a galera da produção, porque realmente eu tô voltando pra casa feliz, hein, mano? Nossa senhora. E aí, acabei de lembrar que eu tinha anotado alguma coisa. Não, acho que eu não anotei, não. Só queria... eu falei aí do Tucano, acho que na primeira parte, mas eu não sei se eu falei isso, que eu... hoje de manhã eu vim... Não, isso eu não falei, né? Porque foi hoje. Eu acordei. Ontem eu sonhei com Tucano. A noite inteira eu sonhei com Tucano. E aqueles sonhos que você acorda achando que é uma lembrança. Já aconteceu isso com você? Tipo assim, você acorda e aí o sonho, meio que você não lembra exatamente do sonho assim, mas o que aconteceu no sonho parece que é verdade. Tipo assim, você sonhou que você foi mandado embora do trampo, por exemplo. Aí você acorda, e é que mandado embora do trampo acho que é muito marcante, é uma coisa menor. Tipo assim, você sonhou que você comeu no Outback no dia anterior. Se bem que também esse sonho, ninguém tem esse sonho, né? Será que alguém sonha que comeu no Outback? Mas enfim, você sonha, por exemplo, que você... Sabe, uma coisa banal assim, que não é muito... Porque mandado embora, você não tem como se acordar e lembrar disso e achar que é verdade. Mas uma coisa banal, tipo assim, você sonha... sonhei que eu encontrei um amigo meu da escola, por exemplo. Aí quando você acorda, você acha que você encontrou... Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo que acontece? Eu tô viajando aqui. Porque já aconteceu comigo mais de uma vez, que demora uns segundos. Não é que assim que eu fico o dia inteiro pensando: nossa, ontem eu fui piloto da Segunda Guerra Mundial. Não é isso. Eu sou doidinho também. Mas é por uns segundos, sabe? Eu acordo e aí eu lembro do sonho e parece que é verdade. Até eu falo assim: não, peraí, acho que não, pô. Aí você vai, não, né? Sonho mesmo. E aconteceu isso ontem. Eu sonhei com um tucano, que eu pegava o tucano na mão. Esse tucano que eu sonhei ontem, o bicho era danado, hein? Ele vinha na minha mão, eu tentando chamar os outros para os outros verem, ninguém vinha. E aí eu falando: mano, eu preciso tirar uma foto. No filme eu pensando isso, eu preciso tirar uma foto desse tucano na minha mão, porque ninguém vai acreditar quando eu contar. E eu chamando os outros, chamando minha mina pra ela viver. Eu tava na casa de um tio meu que morava do lado da casa da minha mãe em Morato. Eu tava na casa dele quando o tucano chegou no sonho. E aí eu fiquei gritando minha mina, com medo do tucano voar, porque aí não ia adiantar, né? Eu gritar, ela vem e fala: tinha um tucano na minha mão. Eu falo: mano, você é idiota. Mas, né, acordei com esse sentimento. Depois eu percebi que era sonho, beleza. Aí, hoje de manhã, eu fui pra academia e aí eu vi um tucano de verdade mesmo. E aí não é sonho não, eu tava indo pra academia de verdade. Aí o tucano tava no fio assim. Aí eu fui chegando perto, ele foi pra uma sacada de uma casa. E aí eu mandei pro Thiago, que eu fico nessas piras de tucano, porque eu sou, né, um observador oficial de tucano, né? E aí eu fico nessas brisas. E eu mandei pro Thiago, né? Falei assim: o tucano tá aqui na sacada. Aí ele falou assim: você vê que em barraco, né, na favela ele não vai, né? Eu falei: porque a tucano é PSDB, né? Se fosse PSOL, invadia a casa da pessoa. Obrigado. Essa conversa nunca aconteceu, tá bom? Eu tô incriminando o Thiago e me incriminando ainda, falando que o Thiago cometeu preconceito social, chamando a favela de favela, e eu, preconceito político, chamando o PSOL de MST. Olha que sacanagem. Quem mais eu queria falar? Porra, lembrei algum bagulho que me irritava. Sabe quando eu tenho um quadro, né, que eu falo das coisas que me irritam, e aí eu lembrei de falar de uma coisa que eu falei: vou falar isso no podcast, que isso me irrita. E aí eu esqueci completamente. Nossa senhora, não lembro um pouquinho só que seja. Sabe uma coisa que eu descobri hoje? Hoje eu ouvi um podcast do Rafinha Bastos com o Gordão do Foguete, sabe?
Acho que é Sacani o nome dele. A outra vez que eu falei dele aqui, eu não falei o nome dele. É o Sacani, que é o gordão do foguete. Ele tava no Rafinha Bastos. E aí ele falou um bagulho que eu nunca tinha pensado nisso. Porque a gente fala... Eu já fui o cara que falei isso. Não sério, mas em piada. Fala, mano, por que os caras tá caçando coisa em Marte com tanto BO que tem aqui na Terra? E aí ele falou um bagulho que eu não tinha parado de pensar. Que eu também já pensei nisso também. Que fala assim, vai ir na não sei o que, pro espaço pra fazer experimento. Falei, mano, pra que vai fazer experimento no espaço? Pra mim não faz nem sentido você fazer um experimento no espaço. Porque se funcionar lá, falar, conseguimos fazer sintetizar o não sei o que no espaço. Mas por que no espaço? Porque no espaço não tem gravidade. Aí você, mano, mas aqui na Terra meio que tem gravidade. Se desse pra nós tirar a gravidade e testar aqui, não precisava ter ido pro espaço. Sabe? Eu ficava pensando isso. Mas é porque é burro, né, que chama. É o Chapéu que tem essa... Eu acho que é o Chapéu... Não, é o Chapéu ou o Jim Jeffries? Que tem um... Acho que é o Jim Jeffries. Que ele fala que a humanidade é um trem, né? E a locomotiva puxando a humanidade são os cientistas. E o resto do planeta é os vagão que tá fazendo só peso. E o cientista podia tirar o pino e deixar todo mundo para trás. Mas não, ele fica insistindo em levar, né? Então eu sou só burro, tô aqui falando minha opinião burra sobre coisas burras. Aí eu pensei isso, né? Voltando agora ao gordão do Sacani, o gordão do foguete. Aí ele falou lá, ele não explicou exatamente, porque ele é entusiasta, mas também não é cientista. Então, mesmo que ele explique, se um cientista me explicar exatamente os detalhes, eu não vou também conseguir nem prestar atenção no que ele está falando e não vou entender. Mas o Sacani explicou lá, por exemplo, que a cirurgia de catarata... Mano, minha mãe fez cirurgia de catarata. Minha mãe só enxerga hoje porque tem gente no espaço agora. Olha que doideira. Isso sem falar, isso ainda é mais complicado, né? Mas tem coisa direta, que nem o GPS, que hoje em dia nós usamos o GPS para ir em lugar que nós sabemos o caminho. Só para ver se tem polícia no meio do caminho, para ver se tem trânsito. Isso graças às viagens espaciais, que colocou o satélite lá e tudo. Olha que doideira, a gente não para pra pensar nessas coisas, né? Aí, além do direto, assim, esse da catarata, é os nerds chamam de spin-off. Que é como se fosse igual spin-off mesmo de filme. Como se fosse spin-off. Tipo assim, a viagem foi pra sei lá, lançar um foguete. E aí, de retrevés, descobriu outra coisa. Aí nessa aí, foram os cientistas lá e conseguiram desenvolver o processo de operar a catarata. E depois adaptaram pra cá. E aí eu volto a falar, na minha cabeça burra, e na sua também, que eu sei que você tá aí achando que eu sou burro, mas lá no seu âmago você sabe que você também é burro. Você tá me ouvindo? Você sabe que também. Você sabe, não sabe? Ou eu tô sendo aqui dando spoiler pra você. Mas você sabe que você é meio burrinho também. Alguém muito inteligente não teria ouvido até aqui, você sabe. Nossa, se você tá ouvindo em 1.0, aí, meu amigo, você é mais burro que eu. Porque eu só gravo em 1.0 porque eu não sei falar em 1.5. Se eu soubesse, se eu fosse alagoano, você já viu paraibano falando? Eles falam em 2.3. Se eu soubesse falar assim, eu falava também. Mas eu até consigo falar rápido. Só que só cantar também, porque eu já decorei. Se eu tiver que pensar e falar rápido, aí, meu amigo, quando eu tô no palco, já sai tudo esquisito. Eu penso assim, vou falar isso, isso e isso. Em casa, escrevo a piada e falo, vou falar isso, isso e isso. Na hora que eu vou falar, eu pulo isso, falo 3 outros isso que não vale a pena. Sabe? E por que eu... então. Aí ele falou que esse spin-off, né? Voltando. O gordão do foguete falou que desenvolveram lá. Lembrei o que eu ia falar, né? Você, burro, tão burro quanto eu, tá pensando assim. Eles desenvolveram lá no espaço, depois adaptaram aqui pra Terra. Por que eles já não desenvolveram direto aqui na Terra? E aí, eu sei que a gente deveria... Eu sei que nossa mente pensa assim, porque nós é burro. Mas se desse, eles tinham feito. Você acha que eles foram só pra ver a vista lá da Terra, né? A vista, quer dizer, a vista da Terra, a vista de fora, né? E porque também deve ser legal, né? Tem essa. Talvez se eu fosse cientista... Tá aí, se eu fosse cientista, eu ia meter o louco. Tipo assim, ó, eu descobri a cura da catarata, descobri como faz. Eu ia guardar, e aí eu ia chegar pra NASA e falar assim, então, ô NASA,
olha aqui, ó, eu tenho aqui esses estudos aqui, ó, vim até aqui, mas pra testar se esse bagulho pode funcionar, eu preciso testar nas condições lá da estação espacial. Então eu vou salvar aqui, ó, milhões de vistas, mas eu preciso dar um rolê lá na estação para testar. Aí ele inventa uns nomes, né? Porque a gente fala que cientista, quando a gente fala cientista, dá a impressão que é um cara muito inteligente sobre tudo. Mas é justamente o contrário. Se o cara é muito foda numa coisa, especialista em uma coisa, ele provavelmente não sabe muito das outras. Ele foca muito em uma e fica muito bom naquela. Entendeu? Então o maluco é astrofísico, ele é muito bom em astrofísica. Ele não manja de catarata. Então quando chegou o cara lá da catarata e falou os termos que o astrofísico não conhece, porque o astrofísico conhece vários termos que o catarata não conhece. Mas retina, ele sabe o que é retina, com certeza. Na verdade, retina ele vai achar que é a tela do iPhone de retina. Então tem essa também, né? Que é nerd. Mas enfim, aí eu ia meter essa, voltando ao assunto. Aí ele chegou lá, falou as palavras, oftalmo, não sei, falou as palavras dele lá de catarata. O cara da NASA falou assim: mano, tem um espaço aí no próximo, faz aí os treinamentos e tal, e aí você vai. Aí o maluco já tinha o pronto na casa dele. Aí ele subiu, deu um rolê, mano, viu aquela vista top. Você sabia que quando você vai pro espaço você cresce? Pois é, quando você volta do espaço, você volta 5 centímetros maior. Depois ele vai até 5, né? Depois vai reduzindo de novo. Você sabia disso? Acho que eu falei isso no meu podcast de curiosidades, né? Mas tem gente que chegou aqui agora e não sabe. Pois é, o astronauta, quando ele tá na gravidade zero lá, muito tempo, ele fica 6 meses na estação. Cada um fica 6 meses na estação espacial, né? E lá não tem gravidade. Então eles ficam sem nenhum peso. Tipo, eles não tem mais peso. Porque o peso que você tá sentindo aí, você tá em pé, você tá sentindo um peso no seu pé. É a Terra te puxando pra baixo. Não é que o Gilbert é gordo. É que a Terra puxa ele com mais força. Entendeu? Então é isso, né? Você tá sentado agora no carro, você tá sentindo sua bunda Você nem tava, na verdade, porque você meio que desliga essa parte. Não tem porque você ficar sentindo sua bunda o tempo inteiro. Mas agora que eu falei de sentir a bunda, você tá sentindo a bunda na cadeira. E é só a Terra te puxando pra baixo. Aí lá em cima a Terra puxa mais fraco. E aí, imagina você em pé, todas as suas articulações, elas estão sendo esmagadas pelo seu peso para baixo. O do Gilbert bem mais, porque a Terra puxa mais forte. Quando vai lá pro espaço, essas articulações não tem mais esse peso, ela fica solta. E aí ela meio que ganha sabia disso? As articulações, todas elas, do pé até o pescoço, as vértebras, tudo fica com menos pressão. E aí você cresce mesmo, de verdade. Você volta maior e aí com o tempo vai voltando ao normal. Então esse cara da catarata, ele queria ficar com a mina. Aí ele viu no perfil do Tinder: só fico com homens com mais de 1,72. Ele tinha o quê? 1,69. Aí ele falou: já sei. Foi lá, desenvolveu a cura das cataratas, enganou um astrofísico, nem sei se é astrofísico, mas enganou um cara da NASA. Foi lá, ficou 5 centímetros maior, voltou, marcou encontro com a mina, ficou com a mina, depois conquistou ela pela inteligência e o carisma. E aí depois ele foi ficando baixinho e ela falou: nossa, parece que você... Eu tenho a impressão que quando a gente se conheceu, você era mais alto. E ele fala: isso é simplesmente impossível. Também aí é um dilema, é aquela velha... O dilema de... Qual que é o nome? É uma mulher, não é? O dilema de Ruth. Bom, não lembro, mas tem um dilema, alguma coisa assim, mas é um dilema. Porque imagina, esse cara, ele tá ficando com a mulher porque a mulher acha que ele é mais alto. E ele realmente tá mais alto. Não é que ele é mais alto, mas naquele momento ele tá mais alto. E aí, ele não pode contar pra ela que ele já foi pro espaço. Então imagina, ela fala: vamos assistir Star Trek. E aí ele fala, seria um ótimo gancho pra ele falar assim: sabe que você falou de Star Trek, é até interessante, eu já fui acabei de voltar. Ele não pode falar isso, então ele tem que esconder. Ou, aí é o dilema, ele esconde que ele é baixinho, ou ele esconde que ele é astronauta. Porque se ele falar que ele é astronauta, ela vai saber que ele na real ele é baixinho. Então, e aí? O que você faria? Você decide. Aqui, meu amigo, você decide. Aqui eu sou praticamente um Tony Ramos. Tá na sua cabeça aí, você toma a sua decisão. Eu acho que, pensando como a cabeça idiota de homem,
nós ia continuar falando que nós é grande e não ia falar nunca que era astronauta. Você sabia que se eu fosse astronauta, eu acho que eu ia sofrer um pouquinho? Porque assim, eu fui pro Japão e aí, aqui no podcast eu falo bastante que eu fui pro Japão. Mas tem várias conversas que eu penso em falar alguma coisa e eu não falo porque eu fui pro Japão. Vou explicar. Tipo assim, ó, tá tendo uma conversa sobre, sei lá, templo... Não, templo budista é muito específico. Sobre, sei lá, mano, qualquer coisa. Sei lá, o metrô. Aí você vai falar, o metrô da linha amarela, não sei o quê. E aí, eu até tenho vontade de falar assim, mano, lá no Japão, o metrô é tal. Só que você vai falar, Japão. Aí eu não falo, aí eu só fico ouvindo. Falo, é verdade. Pois é. Eu até fazer piada com isso, só que eu não gosto de fazer piada quando a premissa é falsa. Eu não faço muito isso. Mas eu pensei nessa piada de falar assim, eu fui pro Japão e foi caro, né? Então eu conto pra todo mundo. Os caras falam, mano, que horas são? Eu falo, aqui no meu relógio que eu comprei no Japão são 13h22. Pensei em falar alguma coisa assim, sabe? Mas não é verdade, porque eu não fico me gabando muito. Mas eu já fui pro Havaí também, já falei pra vocês. Tô zoando. Que mais, hein? Rapaz, será que eu vou encerrar? Não vou encerrar depois de um show. Então, mano, e o clima? Foi muito engraçado o clima da primeira pra segunda. A primeira, mano, saiu do palco, todo mundo feliz, não sei o que. A segunda, mano, um silêncio. Falei, meu Deus. Mano, e ó, eu vacilo, hein? Aí eu vacilei mesmo. Primeira sessão, eu vou... E é essa que eu vou até contar, porque a galera que tá começando na comédia, pra vocês saberem como não deve fazer isso. A primeira sessão, eu fiz 10 minutos no MC, até aí tudo bem. Eu falei que eu ia fazer MC, ia esquentar um pouquinho. Aí fiz, foi bom, MC bom. Na primeira e segunda, eu fiz MC bom assim. E aí, eu ia voltar depois, né? Eu não gosto de fazer direto. De fazer MC e já ficar. Eu sou meio cuzão. Porque eu acho, na verdade, nem é meio cuzão, não. Eu acho que quem faz e já fica é muito corajoso, né? Mas, tipo assim, se não tem necessidade, tipo assim, se não tem possibilidade, por exemplo, eu tô abrindo pra alguém, sou só eu, aí não tem como, ou mesmo que eu seja outra pessoa, se eu tô abrindo, ou se me convidam pra um show e a ordem é aquela, ó, a ordem aqui você é primeiro, mano, tá bom, beleza. Ah, você faz MC, você vai primeiro e faz o oba, beleza, eu vou. Agora, se é o show nosso, aí que nem o André às vezes faz isso, ele quer ser MC e já vai direto. Eu acho que isso é muita judiação, porque o MC se fode sempre. Então você faz o MC e se fode. E o primeiro, se você é um MC e se fode, às vezes você se fode no show porque você foi MC. Então você se fode duas vezes, você se fode porque você foi MC, e aí você entrou nervoso na plateia fria, aí você se lascou, você fez o MC, e aí você vai de novo, e aí você se lasca porque o MC foi ruim, porque foi você o MC. Então eu acho que quem tem a coragem de ser MC, pra mim tem o direito de fazer o MC não, o oba ali, né? Tem o direito de fazer o oba e depois voltar, depois da plateia quente, e fazer um show bom, entendeu? Essa é a minha opinião. Então quem quer ir primeiro tem o direito de não ser MC, por exemplo, e vocês entenderam, né? E aí, no primeiro, voltando ao assunto, que não pode acontecer, né? Mas uma coisa que, mesmo no nosso show, aqui no Vila um pouco menos, mas que nem hoje, tinha 2 sessões, era pra fazer 15. E aí eu entrei no palco e aí eu me perdi nas músicas, o bumbo não funcionou e não sei o que, era pra fazer 15, eu fiz 20. Mano, eu estourei 5 minutos. Aí é foda, entendeu? Porque se nós combinou de fazer 15, porra, faz 15. Entendeu? No Vila nós nem combina. No Vila nós fala assim, vai lá, todo mundo lá. Se tem muita gente, aí fala, mano, hoje vamos fazer um pouco menos hoje? Beleza, mas nem fala assim, vamos fazer só 10, sei lá, não. Mano, vamos fazer um pouco menos hoje? Não sei o que. Agora ali não, entendeu? Eu tinha responsabilidades. Eu tinha que ter feito 15. Eu falei que ia fazer 15, todo mundo ia fazer 15, devia ter feito 15. E aí fiz 20. Então isso não pode acontecer, mesmo no show dos seus amigos. Entendeu? Porque é ruim, né, mano? Mas é isso, né? Aí também eu descontei na segunda. Na primeira eu fiz 20, era fazer 15, fiz 20, passei 5.
Na segunda era pra fazer 15, eu fiz 11. Então eu tô na verdade aí, ó. Ao todo era pra fazer 30. Eu fiz 31. Só estourei 1 minuto. Não sei também que esses caras estão reclamando. Na verdade ninguém tá reclamando, é eu que tô reclamando, né? Não, mas não pode fazer isso não, tá bom? Faça o que você combinou de fazer. O que mais que eu queria falar? O barulho do bumbo. Mano, se eu aprender a tocar, vai ser muito bom. Eu preciso fazer mais show com violão pra eu ter confiança com o violão, a mesma que eu tenho sem, e aprender a tocar esse bagulho. Porque o som no teatro, principalmente, nossa, mano, ficou muito louco, parecia um bumbo mesmo. Só que aí eu quero fazer mais coisa, quero fazer batida de rap e as pessoas batem palma. Vou fazer isso, mas fazer no Vila, né? Vou testar isso no teatro. Mas vai acontecer, você vai ver. Não vou bombar ainda aí, sendo o Danúbio Diogo Lauro. Vai ser o Diogo Lauro, você vai ver. Então é isso, né? Eu acho engraçado isso, que aí fala, já tem a Danúbia fazendo. Pô, mas sem violão tem todos os outros. Então eu não posso ser o Maloca já faz, o Marrom já faz. Sim, tem 10 que faz, tem um Cambota. Tem 10 que faz e tem 900 que não faz. Eu não sou mais original sendo um dos 900 do que eu sendo um dos 10. Deu pra entender que não faz sentido isso? Mas é isso, eu tô me justificando pra mim mesmo, pra tomar coragem de fazer mais show com violão. O que mais que eu ia falar? Tinha só isso, eu tô morrendo de sede. Vou aqui... acho que eu não sirvo pra ser famoso não, sabia? Hoje o camarim tava recheado de coisa, mano. E aí, tipo assim, tinha cerveja. O maluco comprou Heineken pra nós. Heineken. E eu falei pra ele, mano, eu sou tão virado. Ele falou assim, que marca que os caras gostam? Falei, mano, compra qualquer uma, estando gelada. Eu nem ia beber. Mesmo se eu fosse beber, eu ia falar a mesma coisa. Eu não ia falar pro cara, compra Heineken. Não sou cuzão assim. Mas eu não sirvo pra ser famoso. Porque aí tinha, né? Tinha Heineken, tinha vários bagulho. Aí meu carro agora tem uma pizza lá atrás, no tampão. Do meu lado tem 2 Heineken, porque eu não bebo enquanto eu dirijo, né? Mas isso não impede de eu levar pra casa. Aí eu tô levando as cervejas pra casa. Tem um crepe de Nutella aqui no porta-luva. Então, mano, eu fico vendo os caras famosos, vai no camarim cheio de coisa e ele vai embora. E não leva as coisas. Vixe, eu vou levar direto. Nossa, tem uns que tem parceria com o Oba Hortifruti. Mano, uma cesta de fruta. Que aquilo ali eu vou levar pra casa, vai estragar metade das frutas. Que eu comprei meia dúzia de banana, tem 2 podres. Que eu acabei de lembrar que eu ainda tava... A banana tava mole, eu achei que banana era chocolate. Olha como eu sou burro também, né? Às vezes também a pessoa pede pra ser burro, né, mano? Porque esses dias eu fui comer chocolate, tá muito calor, tava duro. Eu falei, vou pôr na geladeira. Aí quando eu fui pegar, tava mole, tava duro. O chocolate tava mole, caralho. Aí eu pus na geladeira, ficou duro. Aí eu brochei e coloquei o pau na geladeira. Não é isso não. Aí eu fui comer a banana, tava mole. Mas sabe aquele mole que ela tá amarela ainda, mas tá com a textura meio esquisita? Aí eu, na minha infinita inteligência, pensei assim, se funciona com chocolate, deve funcionar com a banana. Fui lá e coloquei na geladeira. Quando eu fui pegar, tava mais mole ainda e preta. Aí eu só fechei a geladeira e falei assim, eu vou deixar esse B.O. aí pro Diogo do futuro resolver. E aí agora eu gravando um podcast, percebi que o Diogo do passado, que era o futuro daquele Diogo, mas pra mim era o do passado. Nenhum dos dois fez e ficou pro otário aqui, que também não sou eu, na verdade é o Diogo do futuro, porque agora eu não consigo, né? Eu tô no carro, então de qualquer jeito se fudeu, trouxa. 3 Diogo fuderam você que tá aí no futuro tirando a banana, hein? Se lascou. 3 não, né? Que não corta. Eu pensei nisso 3 vezes, então são 3 mesmo. Se lascou, ainda bem que não sou eu. Ai, trouxa. Então é isso, né? Eu vou desligar porque eu tô morrendo de sede. Espero que você... e sem falar que também já teve no começo aí. Tá grande pra caralho esse podcast. É nóis, viu? Até mais. Tchau, tchau. Acredita nos seus sonhos. Acredito não, eu não acredito, mas você tem que acreditar. Acredite nos seus sonhos. Fechou? É nóis. Valeu. Tchau, tchau.